Sejam muito bem-vindos ao InfoCast, o podcast do InfoJobs, empresa líder em conectar talentos e empresas. Eu sou a Cassiane e faço parte do time de comunicação aqui do InfoJobs. E hoje nós vamos bater um papo super importante. O tema é: pode ou não pode? O que os recrutadores dizem sobre as polêmicas no processo seletivo. E hoje, para bater esse papo comigo, eu tô aqui com o Júlio e com a Isabela. O Júlio, que ele é coordenador de RH e também mentor de carreira. E a Isabela, que também é especialista em RH e mentora de carreira. Gente, muito obrigada por vocês terem aceitado o convite. E aí eu vou pedir para que vocês se apresentem aí para o pessoal, começando por vocês, por favor. Primeiramente, quero agradecer o convite. É uma honra estar aqui com vocês novamente, dividir esse momento aqui com meu amigo de trabalho, né, de profissão. Então, para quem não me conhece, meu nome é Isabela Freitas, sou especialista em recrutamento e seleção, mentora de carreira, tenho uma empresa de RH, uma consultoria IF Humanos, e eu tenho certeza aqui que esse bate-papo vai ser muito enriquecedor. Com certeza. Olá, eu sou o Júlio Pio Papa. Também queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, dividir, eu vou falar palco com a Isa, né, e ser entrevistado por você, Cassie. Estou hoje como coordenador de RH de uma multinacional. Também sou mentor e também consultor de carreira, né? Já tenho uma longa estrada aí de aproximadamente 15 anos dentro da área de RH ali, né? E hoje trabalho de forma mais estratégica dentro da área. Perfeito, então apresentações feitas aí. Então vamos começar com o nosso papo. Bora lá. Bom, Bora. segundo dados aí da Resume Lab, de agosto do ano passado, cerca de 70% dos profissionais, eles costumam mentir no currículo. E aí, eu queria saber o porquê que vocês acham que as pessoas fazem isso e o quão prejudicial isso pode ser. Aí eu vou começar por você, Isa, e aí o Júlio pode complementar, por favor. Okay. Mentira no currículo, gente, que é algo tão... Nossa, acontece muito, né? Acontece. Infelizmente, eu acredito que as pessoas, né, os candidatos ali, eles mentem no currículo com a esperança de ser chamado para entrevista e poder se destacar de alguma forma. Só que existe aquele negócio, né, gente? Mentira tem perna curta. Uma hora descobre, né? O recrutador que está conversando ali com aquele candidato, ele vai conseguir identificar se ele domina aquela técnica, se ele domina aquele assunto de alguma forma. Ah, mas como, gente? Na conversa, né? Nós temos as perguntas, nós temos ali para conseguir entender um pouco mais a parte comportamental e técnica. E aí, a partir do momento que a gente já entende ali, que a gente fala, opa, tem alguma coisa de errado, alguma informação não está batendo com outra, a gente tem que parar e falar assim, tá mentindo, né? Eu vou trazer um exemplo muito real, que eu acredito que já aconteceu com você também, é o inglês. Quem nunca coloca lá no currículo inglês avançado, e aí você vai na entrevista lá na consultoria, a gente faz muita entrevista, assim, para contratar para África, ou seja, é um idioma que precisa ter, e aí a gente pergunta na triagem, o inglês tem que ser do avançado para o fluente, você tem? Tenho sim. Chega na hora da entrevista, a pessoa não consegue falar. E aí a gente fala assim, poxa, né, olha aí, não precisava disso. Ele acabou indo lá, gastou o tempo dele, e às vezes ele não servia para aquela vaga, e se ele não tivesse mentido, eu poderia colocar ele numa outra vaga, porque a gente vai criando o nosso banco de dados, né? Exatamente. Mas quando ele mente, aí a partir daquele momento ele já perdeu a credibilidade ali como profissional, e eu vou muito mais além, né? Se ele tá mentindo no currículo, o que mais ele pode mentir? Então é uma coisa muito séria e é muito prejudicial. Eu acho até que para complementar a fala da Isa, quando eu fazia RH, e agora a minha idade vai ser revelada. Eita! Fazia RH lá em 2008, eu tinha meus 20, 21 anos, eu tô com 36 hoje. Tinha uma pessoa na sala que, infelizmente, ela fazia isso, né? De mentir, colocar coisas que ela não vivenciou ainda, ou não tinha vivenciado no currículo, para conseguir passar. Às vezes a pessoa consegue convencer quem é o recrutador ou recrutadora, isso pode acontecer, tá? Mesmo mentindo. E às vezes ela consegue, dependendo do tamanho da empresa, enfim, se não tem um processo super estruturado, definido, ela consegue entrar. Mas aí na hora do vamos ver, né, na hora do trabalho em si, ou a pessoa ela vai sair muito rápido, ou ela vai conseguir ser safa, né, vou colocar esse termo aqui, para conseguir fazer as coisas no dia a dia. Eu acredito também que algumas pessoas mentem, né, aquilo que a Isa falou, eu acho que muito no desespero de conseguir uma oportunidade. Às vezes a gente não sabe qual é o contexto de vida da pessoa. E aí ela pode pegar e colocar, eu vou mentir aqui no currículo que eu preciso de um emprego. Né? Mas é aquilo que a Isa falou.
Se a gente descobre já na ponta, aqui a gente que vai entrevistar primeiro, antes de passar para uma pessoa gestora entrevistar, e aí a parte técnica vai ficar muito com a pessoa gestora, ela perde a credibilidade. É muito do que a Isa falou aqui, complementando a fala dela. A pior forma aí da pessoa dizer pra vocês que tá precisando do emprego, né? Exato. Então, é como a Isa falou, se não tivesse mentido, talvez você conseguisse recolocar ali em outra vaga. Olha, essa não dá, ou mas às vezes o que você indicar acha pra daquela? alguém, Sim, né? Ou indicar, exatamente. Exatamente. Mas acabou perdendo a confiança Trabalhar realmente no candidato. Trabalhar com transparência, eu acho que é primordial nesse primeiro momento, né? Até porque a gente, né, como recrutador, a gente quer que a pessoa passe. Sim. Né? A gente Com torce certeza, por ela. Sendo uma empresa PJ ou eu estando como CLT, né? Tendo uma vaga onde eu trabalho. Pô, quero que aquela pessoa passe. Mas isso é importante, Júlio, porque eu acho que as pessoas, os candidatos, alguns não têm dimensão disso. Exato. O quanto a gente torce por eles. Exatamente. Né? Não então, tem eles não têm mais. Gente, né? Não sei você, obviamente, mas a gente fica tão feliz quando tem uma aprovação, né? De dar a resposta ali pra pessoa, você foi aprovada. Isso é muito gratificante. Então, assim, eu acho bom todo mundo entender que a gente torce por vocês, né? A gente torce e cria um banco também, né, Isa? Com certeza. Porque, ó, se não deu certo aqui, pode ser que essa vaga, pelo que a gente colocou de escopo e de perfil, não seja ideal para aquela pessoa naquele momento. Mas se surgir uma outra vaga que a gente entenda que a pessoa tem um perfil, a gente vai chamar. Com certeza. Só que eles acham que não. As pessoas acham que a gente não. Mas chama sim. Chama. E a gente, eu acho que com a Isa acontece bastante também, até porque ela é especialista na parte de recrutamento e seleção, das pessoas gostarem do nosso processo, mesmo quando não passa, agradecer pelo processo que aconteceu, sabe? Sim. Nossa, o processo de vocês é maravilhoso. Eu não passei, mas assim, fiquei muito feliz, né, de ter participado e tal. Né? Exatamente, eu acho que isso acontece bastante também. É muito importante a gente entender, né? Eu falo muito ali, quando a gente vai fazer um processo seletivo, cada um tá passando por um momento difícil, né? E buscar emprego não é uma tarefa fácil. Não é fácil. Você fica ansioso, você fica na resposta, na esperança de receber uma aprovação ou não. E assim, quanto mais, né, eu falo, né, por nós aqui, que eu conheço bastante aqui, o Júlio, é o quê? Quanto mais a gente puder deixar aquele candidato confortável, mostrar para ele que mesmo que não deu certo, nós estamos aqui. Exatamente. Né? Eu acho bom isso, se colocar, ter a empatia de se colocar no lugar do outro. Eu acho que isso faz muita diferença. Total diferença. Bom, então vamos aí à próxima pergunta. Outra pauta que viralizou aí nos últimos dias foi a questão de os pais acompanharem os filhos na entrevista de emprego. E aí, eu queria saber de vocês, o que vocês acham disso, né? E se essa estratégia pode ser prejudicial aí para o candidato. E aí, Júlia, eu vou pedir para que você comece respondendo essa, por favor. Assim, não vejo que tem certo ou errado, né? É óbvio que quando eu comecei a minha busca por emprego lá atrás, minha mãe não me acompanhou, né? Muito da independência da pessoa também. Até porque o pai ou a mãe não vai acompanhar o dia a dia do trabalho dentro da empresa. Na minha visão, isso mais prejudica do que ajuda, né? Porque vai demonstrar falta de maturidade. Uma coisa é uma vaga para menor aprendiz ou jovem aprendiz. Exato. Dependendo da idade que a pessoa tem. E aí os pais irem levar só até a entrada da empresa, ou sei lá. Aí tudo bem. Deixa eu lá, vou tomar um café, exato, né? Vou tomar um café, te espero aqui, depois você me avisa. Agora entrar na sala, não. Pra mim, mais prejudica do que ajuda. Demonstra falta de maturidade e também um pouco de falta de responsabilidade, na minha humilde opinião. Eu concordo muito com aquilo que o Júlio falou, né? Que eu acho que não tem certo nem errado. Depende de quem está avaliando ali, tá? Porque hoje nós estamos aí realmente em uma geração que eles são inseguros. Eu vejo muito isso pela pandemia. A pandemia, ela afastou esse contato, né? Diferente de quando era da nossa época. Da nossa época, a gente estava acostumado a ir bastante nas entrevistas. Hoje não, a gente tem muito processo online. Então, acho que acaba gerando uma insegurança. E os pais, né? Quando todo pai, ele sempre quer o bem ali pro seu filho. Não vejo que eles fazem isso por mal. Acaba falando, não, filho, vamos lá. Mas claro que tem que ter um limite, né? Eu cheguei até a ver um caso onde o gestor estava conversando ali com o colaborador via WhatsApp, resolvendo alguma coisa, e quando ele foi ver, quem estava respondendo era a mãe. E aí a mãe falou assim, inclusive, eu tô demitindo ela. Aí ele falou assim, não, calma aí.
Você não pode demitir ela, né? Ela que é a colaboradora. Sim. E aí, o final da história foi que a pessoa acabou tendo realmente que pedir desligamento, porque ficou numa situação muito ali, né? Então, com certeza. eu acho que precisa ter realmente essa responsabilidade. Pô, você precisa saber, né? Qual que é o caminho qual que é o ônibus que você vai pegar? Qual que é o seu trajeto? Quanto tempo você demora? Quais desafios você vai enfrentar? Então, é muito importante, né? Esse jovem tomar essa iniciativa e criar essa responsabilidade. Pra mim, eu já penso assim, ele já tem que ir como se ele fosse aprovado. Né? E ele não vai ser ali começando levando a mãe no primeiro dia, né? Exatamente. E tem muito daquela coisa que a gente teve que aprender a ser independente um pouco mais rápido. E o que a Isa falou é super verdade. A pandemia, ela trouxe alguns avanços tecnológicos, mas muitos atrasos em N coisas, né? Então, a geração que está vindo agora tem um pouco disso, né? Acho que falta esse jogo de cintura e essa coisa de você tomar as rédeas e ir pra frente. Não, eu vou, né? Ah, meu pai ou minha mãe vai me levar? Beleza, mas é daqui pra trás. Daqui pra cá é comigo. Exatamente. Certeza. E uma coisa importante para ajudar nessa questão de nervosismo, confiança, é estudar antes da entrevista, né? Que a gente sempre fala isso pro pessoal. Pesquisa sobre a empresa, dá uma olhadinha no caminho antes, se possível, dá uma visitada ali antes, sabe? Para não ter esse problema na hora da entrevista. Então, a gente aborda muito esse tipo de coisa. Ensaia, quem sou eu, né? Para não ficar falando um monte ali de coisa que não precisa. Vagas para pessoas mais jovens, falem sobre os cursos que fizeram e tudo mais. Então, a gente fala muito sobre isso, e vocês também, né? Até para ajudar ali na hora do nervosismo na entrevista, né? Exatamente, eu acho que isso faz muito sentido, porque eu falo, o preparo, gente, faz parte do processo. Você precisa se preparar. Eu acho que o nervosismo, ele sempre vai acontecer. Você pode ter anos de carreira, você sempre vai ter aquele friozinho na barriga, isso é comum. E vocês entendem, né? Muito, porque a gente também sente, né? Sim, eu tô furando a barriga aqui conversando com vocês. Então, é comum, eu falo isso para todos os meus mentores, falo, gente, é normal para os meus mentorados. É normal você sentir esse frio na barriga, mas o que você precisa entender? Que você precisa saber falar sobre a sua trajetória profissional. Você precisa saber para qual empresa você está indo para a entrevista. Né? Por quê? Porque chegando lá na hora, por mais que você esteja nervoso, você vai conseguir fluir uma conversa comum, né? É uma conversa. Você falar da sua trajetória profissional é uma conversa. E realmente a prática e estudar, né? É realmente o sucesso. Exatamente. Perfeito, pessoal. Então agora vamos para a terceira pergunta aí para vocês. Qual será, hein? Eu não sei se vocês viram um caso viral aí das redes sociais de uma moça que foi supostamente demitida por conta do fit cultural. E aí, eu queria saber de vocês, quão importante é o fit cultural para uma contratação ou demissão, né, para bater ali o martelo. E aí, se vocês puderem começar falando o que é fit cultural, para todo mundo ficar na mesma página e entender essa resposta. E aí, Isa, eu vou pedir que você inicie essa resposta e o Júlio pode complementar, tá bom? Ok. O fit cultural nada mais é que são valores e crenças que aquela empresa, aquela organização tem. Normalmente, né, são valores e crenças que vêm ali do dono da empresa e tudo mais. Então, quando a gente vai fazer uma contratação, a gente precisa identificar se aquele candidato ele tem as mesmas crenças e valores, né, que vai ser compatível com a empresa. Vou dar um exemplo muito prático. Hoje, quando a gente fala de startup é o quê? É mais despojado, né? É uma empresa mais um pouco, que você tem ali mais autoridade para poder fazer algumas coisas, mais liberdade, tem às vezes sala de videogame. Mas se você é um profissional, que você é um pouco mais formal, que você não gosta disso, você não vai se adaptar a esse tipo de empresa, né? Então, é muito importante, ele é um fator determinante, sim, tanto para admissão quanto para demissão. Por quê? Porque você não vai ser feliz num local de trabalho que não se encaixa com aquilo que você acredita, né? Imagina uma pessoa toda formal ali numa startup, jogando videogame, ela vai falar, eu não vim aqui para jogar videogame, eu preciso trabalhar. Então, gente, isso realmente faz muito sentido. E eu falo que é muito também ali pelo candidato, pelo profissional. Você não vai querer ficar porque você vai estar infeliz. Então, o fit cultural, ele é muito importante na contratação, né, Júlio? Sim. E sim, é um fator determinante, porque você não vai estar performando bem, você vai acabar sendo demitido, né? Então, faz parte mesmo. Exato. Eu costumo definir até fit cultural como uma identificação. Sim. Se eu me identifico com aquilo que a empresa prega, é aquilo que a Isa falou, complementando, são os valores e crenças da empresa. Será que elas batem com os meus? Sim. Pode ser que não seja 100%, né? Mas se a pessoa tem
pelo menos 50%, 60% de fit, né, ou de identificação com a marca ou com o serviço que a gente trabalha, dificilmente ela vai se frustrar lá na frente. Né? Então é aquilo que a Isa falou, ela não vai ser infeliz. Então, assim, é legal a questão do fit. Tem algumas pessoas que até podem não ter e às vezes serem contratadas e tá tudo bem e conseguem performar e trabalhar lá. Né? Porque tem muitas pessoas de outras gerações anteriores que não vão ligar muito para essa questão de fit cultural e simplesmente para o trabalho. Exato. Mas a geração de hoje em dia, elas estão muito focadas no propósito e para saber se realmente aquela cultura daquela empresa faz parte da cultura dela. Exemplo, tem empresas que usam, né, algumas redes sociais para fazer vídeos e tal. Se essa pessoa está nessas redes, ela vai se identificar com essa cultura dessa empresa, entendeu? Então, assim, eu penso muito que fit cultural é identificação. É aquilo que eu me identifico. Se eu me identifico com aquilo, maravilha, eu vou conseguir trabalhar muito bem ali dentro. Ainda mais nos dias de hoje, que essa geração ela busca bastante o propósito, né? E se não tiver de acordo, ela vai sair ou nem vai aparecer na segunda etapa de um processo, caso ela passe. Sim, e aí é ruim pra vocês, uma pessoa que vocês acabaram de contratar e sai, e também é ruim pra essa pessoa, né? Porque vai ter que passar por todo um processo de novo e é desgastante. Então, eu acho que é super importante também. Aí aqui a minha quarta pergunta, né? Na opinião de vocês, as redes sociais, elas aumentam essas polêmicas do processo seletivo e podem prejudicar esses profissionais? E se sim, de que forma que isso pode acontecer? E aí eu vou pedir para você, Júlia, iniciar essa resposta, por favor. É difícil, né? Mas assim, eu que também estou nas redes, né? Aumenta, prejudica se a pessoa não conseguir fazer um filtro, tá? Eu acho que tudo aquilo que a gente consome de conteúdo, em qualquer rede social que seja, a gente tem que filtrar. Sim. O que é positivo para mim, para minha carreira, né? E aí, se não tiver esse filtro, você vai ser prejudicado, porque às vezes você vai acreditar em tudo que você vê e você vai com a maioria das pessoas, sabe? Então, assim, acho que ter o filtro e saber da onde você vem e para onde você quer chegar é importante. Então, filtrar é essencial. Então, assim, prejudica se a pessoa não souber filtrar tudo aquilo de conteúdo que ela está consumindo em qualquer rede que seja. Eu acho que além do consumir, né? Falando do consumir, lembra daquela planilha polêmica que saiu aí das empresas? Eu vi, aí eu fui lá dar uma olhada, isso, né? Eu falei, gente, tá babado, vou lá ver. Mesmo. Justificativa, a empresa não dava ovo de Páscoa. Gente, isso não é ser uma empresa. Então, assim, entra no filtro, né? Isso não é porque a empresa é ruim porque ela não te dá ovo de Páscoa, ela não é tóxica porque ela te dá ovo de Páscoa, não. Né? Então, a gente tem que saber filtrar. E além do filtrar, né, do que você vê, assiste, você também tem que filtrar aquilo que você vai falar. Exato. Né? E isso eu acho que nós, assim, tá pecando demais nesse passo, né? Nesse ponto. Por quê? Porque a gente tá vendo muitos vídeos aí viralizando de pessoas falando mal, às vezes, de gestor, da empresa. E aí, no final, acaba caindo o quê? Numa demissão. Às vezes a pessoa vai lá nas redes sociais, LinkedIn, TikTok, Instagram, mete o pau ali da empresa. Mas, gente, a internet, a partir do momento que você coloca alguma coisa ali, seja uma opinião, seja um vídeo, você não tem mais controle. Não. Exato. E aí o negócio é um buraco sem fundo, né? Porque vai rodando, e aí quando você vai ver, você já não tem mais poder de nada. E é prejudicial, né? Eu falo muito aí como recrutadora, eu utilizo muito o LinkedIn, que é uma ferramenta também pra gente fazer a busca e tudo mais, pra gente dar uma olhada lá, né? Pô, encontrei lá na InfoJobs esse candidato, eu vou ver também um pouquinho aqui do LinkedIn dele. Quando eu vou lá ver, o cara, ele só tá falando mal da empresa, comentando no post negativo de todo mundo. Eu vou querer esse profissional? Não posso. Porque se ele tá fazendo isso sem estar trabalhando, imagina o que ele pode fazer trabalhando. Exato. Com o nome da minha empresa ali, né? Então, precisa tomar muito cuidado, gente. Muito cuidado, porque, sim, é algo que prejudica, né? Bastante. Não, é engraçado que a próxima pergunta é exatamente sobre isso. Sobre falar mal de outras empresas ou gestores na entrevista de emprego. Babado. Eu já ia perguntar aqui se isso é real ou não, mas pelo visto... É real. Muito real. Com certeza, Cássia. Eu falo muito assim, né, pra todo mundo. Falo, gente, eu vou até abrir aqui um segredo pra vocês, que isso eu nunca tinha comentado. Olha, dica de milhões. Uma vivência mesmo, porque as pessoas falam, né? Mas eu não sei. Aprender aqui, vai lá. Eu não sei o que você não sabe o que eu passei, gente. Eu acho que sim. Eu acredito muito que cada um pode ter passado uma situação muito difícil. Eu passei.
Fiquei por muitos anos na coordenação de um cargo, antes de eu ter a minha empresa. Era uma empresa pequena, familiar, eu fazia de tudo, sabe? Eu gostava muito de trabalhar lá. E eu era a coordenadora do RH ali, né? Focada em recrutamento e seleção. Até que colocaram uma outra pessoa X lá da família, mais velha, e ela não aceitava que eu era a gestora ali. Mas até aí, gente, não aceitar, tudo bem, meu barco continuava, porque eu já estava há muito tempo naquela empresa. Só que um dia foi insustentável. Essa pessoa, ela veio querer, sabe, me afrontar, e foi ali que eu falei, não dá mais. Me desliguei. Eu mesma pedi pra me desligar. Não pensei em quanto tempo de casa, não pensei. Eu falei assim, não dá mais pra mim. E voltei a procurar emprego. Eu poderia falar mal? Poderia. Porque eu saí arrasada. Fiquei muitos anos nessa empresa, me dediquei muito tempo lá. Não queria ter saído dessa forma, eu acho que poderia ter sido de outra forma. Mas eu vou ficar trazendo isso na minha outra entrevista? Vai me agregar? Exatamente. Não vai me agregar em nada. Né? Ali na entrevista, você tem que usar para fazer o seu marketing pessoal, a sua venda, para falar aqui, ó, Júlio, eu sou boa em recrutamento e seleção, você não vai se arrepender. Porque eu tenho isso. E outra coisa aqui, agora é dica de milhões. Use a estratégia de sempre de se adiantar já falando por que você saiu. Não espera o recrutador ficar te perguntando, por que você saiu, Júlio? Mas por quê? Não. Tô falando ali da última empresa que eu trabalhei. Eu fazia isso. Foi uma empresa muito, muito bacana. Eu fiquei tal lá, saí por tal motivo. Já fala um pouquinho ali do motivo e sai, né? Então, faça a sua venda pessoal. Eu não preciso falar, eu saí de lá porque aconteceu. Não, ali não é psicólogo, né? Ali é o momento de você fazer sua venda. Bom, eu saí de lá porque os valores, a cultura da empresa já não condizia mais com aquilo que eu acreditava. E eu decidi que era momento de eu buscar uma nova oportunidade. Ponto. Não é, Júlio? O que você acha disso? Eu concordo super com você, Isa. E assim, nós como recrutadores, né, quando a gente está fazendo um processo de seleção, a gente ama quando a gente não tem que ficar fazendo perguntas. Quando, Por quê? Porque se o candidato, se a pessoa candidata já vem e já vai falando, vai fazendo um storytelling, né, super bacana, que é aquilo que a Isa falou, já é se adiantando algumas perguntas, a gente vai adorar. A entrevista vai fluir muito bem e vai terminar até antes. Então, assim, não fale mal. Use o tempo para se promover. Exato. E assim, e outra dica de milhões. Leve perguntas que sejam relevantes. Exato. Né? Porque, assim, a entrevista é uma via de mão dupla. Né? A pessoa eu tô te entrevistando, você tá me entrevistando. Então, assim, traga perguntas também, porque isso mostra o seu interesse, não só com relação à empresa, e aí tem aquela questão que a gente já falou no começo, de estudar a empresa e tal. Uma outra dica que eu também dou aqui, estude curiosidades sobre a empresa, não só a história dela. O que ela tá fazendo de legal atualmente, aqui que eu posso pegar, ela apoia algum que eu posso trazer, exato. Né? Porque isso demonstra também que a pessoa tá antenada naquilo que a empresa tá fazendo, né? Então é justamente isso, se promova, faça perguntas, use o seu tempo de forma estratégica e positiva, né? Não fale mal de outras empresas. Pega esse mal que aconteceu lá atrás e use como case para você saber que, empresas que são assim, eu não quero trabalhar. Pronto, exatamente. Como um filtro, né? Exatamente. E em questão dessas perguntas é muito real. Faça perguntas estratégicas, não pergunta de salário e benefícios. Isso você tem que fazer no dia que te ligarem perguntando da vaga, né? Vai lá, aproveita esse momento para perguntar o que vocês esperam de mim nos 6 primeiros meses. É uma vaga, é uma reposição, é um aumento de quadro? Por quê? Porque nessas perguntas você consegue identificar. A empresa é uma empresa que promove, a empresa é uma empresa que tem muita rotatividade. Porque se tem muita rotatividade, a gente tem que entender o porquê. Né? Então, use realmente esse espaço, né, esse tempo para você dedicar a você, né? Não ficar falando mal das outras empresas. Já passou, gente. Bola para frente. Com certeza você tem grandes coisas aí pela frente. E também, assim, entender que você também quer saber se você quer fazer parte daquela empresa. Exato. Então, essas perguntas são importantes para que você conheça como que é o time, como que é o gestor, como que é mais ou menos ali dentro, né? Antes de da você contratação. Dar um ok, né? Exatamente. Gente, tá passando super rápido. Eu tô adorando esse papo aqui com vocês assim, de verdade. Vamos continuar. Então. Vocês estão ficar super... mais umas 3 horas. Então, nossa, tá passando muito rápido. A gente já tá aqui na última pergunta. Não. Você quer ir embora? Eu não, eu vou ficar. Também não. Vamos ficar aqui, vamos fazer mais algumas aí. Mas de verdade, obrigada aí pela dedicação toda que vocês estão tendo em responder as perguntas. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito desse episódio. E para finalizar aqui, agora vamos falar de quem já está trabalhando.
Segundo dados aí da revista Você S.A., 87% das demissões hoje em dia são por problemas comportamentais, questões comportamentais. E aí, eu queria saber de vocês, quais são esses comportamentos que podem causar essa demissão? A parte comportamental, eu falo que ela é fundamental. Não adianta você ser um profissional que tem 5 pós-graduação, sabe inglês fluente, mas você não sabe se comportar. E aí, quando eu trago isso realmente para pessoas ali no dia a dia, a gente tem muitas pessoas excelentes tecnicamente, mas pessoas que não são flexíveis, pessoas que não sabem trabalhar em grupo, em equipe, pessoas que não sabem conversar, né? Não, é assim, é o meu, é pronto, não tem gestão de tempo. A pessoa, ela é excelente, mas ela não consegue entregar nada no prazo. Ela não consegue assumir os projetos, porque ela sempre precisa ter alguém ali. Então, gente, a parte comportamental, vocês precisam desenvolver. Né? Eu falo, não, um profissional, ele não é feito só de parte técnica, né? Exatamente. Ele é feito dos dois, é uma junção. Né? Você precisa saber trabalhar em equipe, você precisa saber ter gestão de tempo, o que você vai entregar, qual que é a prioridade disso ou daquilo, não é, Júlio? O que você acha? E às vezes até a parte comportamental, né? Às vezes é até mais importante do que a técnica. Por quê? Porque a técnica é muito mais fácil de você aprender. Comportamental não é tão simples assim. É verdade. As pessoas têm que ter a mente aberta para mudar os seus comportamentos. E às vezes isso é uma barreira para muita gente. Então o comportamental às vezes ele é mais importante do que a parte técnica, porque a parte técnica eu vou te ensinar. Você vai aprender. Exato. Você vai fazer um curso, você vai fazer alguma coisa para poder melhorar na parte técnica. Exatamente. Agora, comportamental, não. A gente costuma dizer, né, que você contrata por competência técnica e demite pelo comportamento. É exatamente isso. E é o que acontece hoje em dia. Exatamente. E tem muitas empresas que fazem o contrário, né? Às vezes, gostou tanto daquele candidato que fala, olha, ele não tem tudo, mas eu vou contratar. Exato. Porque eu gostei do comportamento dele, porque eu gostei de como que ele pode trazer aqui para a empresa. Eu vi que ele tem uma visão, eu vou desenvolver. A pessoa, ela voa, gente. Exato. Ela fica ali anos naquela empresa e isso é muito importante, né? Então, sim, é um fator extremamente, assim, que tem que dar atenção. E o pessoal, eles menosprezam muito isso, né? Falam assim, vou fazer faculdade, curso, inglês, e acaba esquecendo dessa parte, né? E a gente frisa muito isso também, que é importante sim, tanto na entrevista quanto na sua trajetória ali dentro da empresa, né? Com certeza. E bom, gente, chegamos ao fim de mais um episódio do InfoCast. Não tem mais nenhuma pergunta escondida aí. Tem mais aí, vai. Sério? Mas então, muito obrigada aí pela participação de vocês, pelo tempo de vocês e também por essa dedicação em responder as perguntas. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito, muito desse episódio e vão utilizar essas dicas aí nas próximas entrevistas de emprego. E agora eu vou dar um tempinho aí para vocês se despedirem do pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo. Isa, por favor. Nossa, muito obrigada. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aqui desse nosso bate-papo. Já quero mais. Tá? Com certeza! Então, se você ainda não me segue, nas minhas redes é Isabela Fernandes Freitas, vai ser uma honra, vai lá acompanhar, eu sempre falo sobre processo seletivo, dicas, LinkedIn, enfim, tudo para você ter o sucesso na sua carreira aí profissional e ajudar, né, gente? Eu falo que é uma via de mão dupla. Às vezes as pessoas falam assim, Isa, eu não tenho condição de pagar mentoria, não tem problema. Me manda aqui um currículo, eu olho, eu te dou uma dica, porque eu entendo, né? Eu entendo que todo mundo pode passar ou já passou por essa situação. Então, foi um prazer estar aqui com vocês, gente. Então, pessoal, queria agradecer, né, para me seguirem nas redes sociais aí, é Júlio Pio Papa. A minha principal é o LinkedIn, que é uma rede corporativa. Eu posto muito conteúdo lá sobre a área de gestão de pessoas, sobre curiosidades da área, não só das antigas, mas atuais ali também. Foi um prazer estar aqui, queria agradecer a Cassie, ao pessoal do InfoJobs pela oportunidade e agradecer também a Isa que dividiu aqui o palco comigo nesse InfoCast, que foi muito legal. Então assim, se tiver outra oportunidade em outro assunto, né? Eu quero. Queremos. Já estamos aqui já. Se quiser já emendar. Perfeito, pessoal. Muito obrigada mais uma vez, de coração. E chegamos ao fim de mais um InfoCast, então espero que vocês tenham gostado de coração e que vocês levem essas dicas aí para a próxima entrevista de emprego. E não se esqueça de cadastrar o seu currículo no InfoJobs, é gratuito e temos mais de 500 mil oportunidades em todo o Brasil. Até o próximo episódio e tchau, tchau!